Olá, querido povo de Deus, salve Maria Santíssima. Vamos aqui para mais um vídeo para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Dessa vez eu quero responder o comentário de uma jovem protestante, né? Creio eu que ela seja protestante, porque para comentar isso daqui, uma jovem que tem por nome Geisiele Cavalcante, que em um dos meus vídeos chegou a fazer um comentário e ela comentou da seguinte maneira: é coluna e sustentáculo da verdade. Não, é coluna e sustentáculo, não formadora da verdade. O catolicismo distorce a verdade. Querida Geisiele, primeira coisa que você precisa ter mais conhecimento é sobre a Igreja Católica. O que é a Igreja Católica? Provavelmente você já ouviu falar da Igreja Católica apenas por protestantes. E eles inventam uma igreja católica. Eu sou ex-protestante, posso te falar com toda clareza que eu também cheguei a pensar dessa maneira que você está pensando e como os demais pastores protestantes. Mas veja que o versículo que eu te citei aí no vídeo e citei para todos, 1 Timóteo 3,15, deixa algo muito claro. Diz assim: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Primeira coisa que você precisa entender: a igreja, ela é a casa de Deus. E a igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é o cabeça desta igreja, como diz em Colossenses 1,18, desse corpo, né, que é a igreja, e nós fazemos parte desse corpo. Somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, e em Romanos capítulo 12, versículo 5. Nesses textos bíblicos que eu acabei de te citar, deixa claro que Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja é o corpo místico de Cristo, nós fazemos parte desta igreja. Agora, como é que aqui está dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade? Ó, aqui deixa claro que o magistério da igreja tem o poder de nos ensinar a verdade. Veja que o Catecismo da Igreja Católica, no número 85, vai dizer algo muito interessante. Diz assim: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. O catecismo diz que o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja. Mas será que isso é bíblico, Geisiele? Lógico que é. Por quê? Aqui está dizendo na Sagrada Escritura que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, a coluna é aquilo que sustenta, aquilo que liga o que está embaixo com o que está em cima, sustentando aqui o que está em cima. Veja que interessante. A igreja, ela sustenta a verdade, pois ela é coluna e sustentáculo da verdade, diz 1 Timóteo 3,15. E como é que isso acontece? Isso acontece por causa, primeiramente, da vontade de Deus e, podemos dizer também, dos 3 pilares da fé católica: a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Diferente do protestantismo, que não possui esses 3 pilares, diz os protestantes que crê somente na Bíblia e assim acreditam no livre exame das Sagradas Escrituras, que aqui há uma diferença dos católicos para os protestantes. Os católicos acreditam que quem deve interpretar a Bíblia é o magistério da igreja, pois é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, e não qualquer pessoa. Sendo assim, nós católicos temos uma única fé, e se você pegar isso, você vai ver que realmente a igreja católica é a igreja primitiva,
Não poderia ser o protestantismo, o retorno à igreja primitiva, porque na época da igreja primitiva não existia essa divisão que há no protestantismo. Por que as seitas protestantes, então, nasceram depois de Lutero? Ora, se o protestantismo fosse o retorno à igreja primitiva, não teria acontecido de tantos deformadores aparecerem. Lutero tinha pensamentos diferentes de Calvino, e depois vem Zwingli, vem Henrique VIII e por aí vai. Então veja só, minha irmã, você diz, é coluna e sustentáculo, não formadora da verdade. Ó, a igreja nos dá o ensinamento verdadeiro. Veja que é nosso Senhor quem estabelece a verdade. Mas ele estabelece como? Por meio da igreja. Por isso que Paulo diz, olha, é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Por que Paulo não disse a Bíblia Sagrada ou a Sagrada Escritura é a coluna e sustentáculo da verdade? Porque Paulo, ele já sabia muito bem da necessidade dos 3 pilares da fé católica. Se ele tivesse dito que era a Sagrada Escritura ou a coluna e sustentáculo da verdade, veja só o que iria acontecer. O que acontece no protestantismo. Todos iam pegar a Bíblia sozinhos e iam fazer suas leituras e suas interpretações. E isso gera-se o grande conflito uns com os outros, que resulta no protestantismo, por exemplo. Então, aqui faz questão de dizer que a igreja, não que esteja eu desprezando a Sagrada Escritura aqui, não, mas deixando claro que a interpretação da Sagrada Escritura depende da análise da igreja. Mas como assim a análise da igreja, Daniel? Da hierarquia da igreja, ou seja, do magistério da igreja. É esse o poder que o magistério tem, de dar definições, interpretações dos textos da Sagrada Escritura. Se você pegar Mateus 16, do 13 ao 19, você vai ter certeza disso. Lógico que se você ler esse texto e acreditar na interpretação da Igreja Católica, porque se você preferir acreditar na interpretação protestante, você vai cair no grandioso erro que é o protestantismo, que é o quê? Cada um faz a sua própria igreja. E a Bíblia não ensina isso. Só existe uma única doutrina. Por isso Tito 2:1 vai dizer que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Existe uma doutrina. E esta doutrina é ensinada por quem, Geisiele? Pelo magistério da igreja, ou seja, a princípio, os apóstolos e, após os 12 apóstolos, os seus sucessores, que são os bispos da Igreja Católica, em comunhão com o Papa. Ah, Daniel, mas aí os protestantes vêm com outras interpretações. Ora, é muito fácil de entender o porquê que devemos desprezar a interpretação protestante. Porque simplesmente a interpretação dos protestantes não fala de uma só fé, não fala de um só batismo, não fala de um único povo de Deus. A interpretação protestante, ela é errada. Isso é simples de se entender. Vejamos algo interessante. Aqui então vai dizer nosso Senhor: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Aqui está a autoridade do magistério da igreja, de ligar e desligar. Ou seja, se o magistério bate o martelo dizendo que o texto bíblico significa isso, não tem mais o que se discutir. E se alguém vai contra o magistério da igreja, vai contra a vontade de Deus, pois é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. E o magistério quem tem a autoridade de ligar e desligar, de dar a interpretação correta. Tanto é que lá em Atos 8, como já bem mencionei aqui em outros vídeos, vai falar que o eunuco lia a Sagrada Escritura, lia o livro do profeta Isaías. Filipe chega para ele e pergunta se ele estava entendendo o que ele estava lendo, e ele diz: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Veja, Geisiele, até o eunuco entendeu que precisava alguém explicar, e você não entendeu? E os seus amigos protestantes? De quem deve vir essa explicação?
do magistério da igreja. Quem deixou claro isso foi o próprio Cristo, quando ele fez uma separação, lá em Mateus 16, do 3 ao 19. Quando ele diz, o que é que o povo diz que eu sou? Um diz que tu é fulano, outro diz que tu é Beltrano, e etc e tal. E depois ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Por que ele diz isso? Para ele deixar claro para todos nós que uma coisa é a interpretação do povo, outra coisa é a interpretação da igreja. Da igreja como? Nos apóstolos e nos seus sucessores, ou seja, no magistério da igreja. Então aqui Jesus deixou claro, se fosse hoje, o que é que os pastores protestantes dizem que eu sou? O que é que os ateus dizem que eu sou? Ou seja, o que é que o povo diz que eu sou? E uns iriam dizer, uns dizem que tu não é Deus, os testemunhos de Jeová, outros dizem que tu é aquele que proíbe trabalhar dia de sábado, os adventistas, outros dizem que é para se orar em línguas estranhas, que não tem como saber o idioma, Shiriarakandarabadá, como há no pentecostalismo. Outros já dizem que você não aprova isso. Aí Jesus diria, e vós, quem dizeis que eu sou? Olhando para quem? Para o magistério. Então há uma necessidade do magistério, minha filha. Isso que vocês precisam entender. Veja só como isso é um fato bíblico. Pegue sua Bíblia aí e confira Efésios capítulo de número 3. Se você ver Efésios 3, do versículo 10 ao 11, vai dizer assim, assim de ora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina, de acordo com o desígnio eterno que Deus realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor. O conhecimento tem que vir pela igreja. Pela igreja. E como é o pela igreja? Pelos 3 pilares da fé católica. Ah, Daniel, mas você falou do magistério e você falou da Sagrada Escritura. E a tradição? A tradição está aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 15, que vai dizer da seguinte maneira, assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Aqui está dizendo que tem que obedecer os ensinamentos dos apóstolos, sejam os ensinamentos ditos em palavras, seja a forma oral, ou aquilo que foi escrito. Aqui deixa claro que não é somente a escritura, mas é também a voz do magistério, a voz dos apóstolos. E assim continuou isso, através dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos em comunhão com o Papa, que é o bispo de Roma. Veja só que interessante, dizia o que diz aqui em Atos 16, do 4 ao 5. Peguei na sua Bíblia, Atos 16, do 4 ao 5. Vai dizer, justamente aqui vai estar uma das grandes confirmações da minha argumentação. Olha o que diz aqui, Atos 16, do 4 ao 5. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Olha que interessante aqui. Diz que era necessário que se observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos. Veja que teve decisões tomadas pelos apóstolos. Assim, o magistério da igreja toma decisões. E essas decisões precisam ser obedecidas, assim como aqui está dizendo que as decisões dos apóstolos precisavam ser obedecidas. E era justamente esta obediência aos apóstolos que confirmava as igrejas. Veja o versículo 5. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé. Como é que se confirmava? Obedecendo os apóstolos. Como é que se confirma hoje ainda? Obedecendo os sucessores dos apóstolos, que é o magistério da igreja. Agora você está entendendo, Gisele? Presta atenção, jovem. Estude. Veja só. Eu quero aqui mostrar para você algo interessante, que nas minhas fontes de estudo, o que
O documento da CNBB, número 100, vai dizer algo interessante. Diz assim: a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações, unia os seguidores de Jesus na mesma família e estreitava sempre mais seu vínculo com Cristo e com os irmãos. Perceba uma coisa interessante que diz nesse documento, Gisele. Olha, a perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, ou seja, comungando da mesma Eucaristia, e nas orações, unia os seguidores de Jesus. Veja que quem escutava os apóstolos entrava numa família, acontecia uma união. Já no protestantismo, quanto mais as pessoas escutam os pastores, mais o protestantismo se divide. Então aqui é mais uma prova que o protestantismo não é um retorno à igreja primitiva. Vamos aqui para mais outro ensinamento. Papa Francisco, na audiência geral, que ocorreu dia 11 e 18 de setembro de 2013, ele disse algo interessante. Não nos tornamos cristãos em laboratórios. Não nos tornamos cristãos sozinhos e só com as nossas forças. Mas a fé é uma dádiva, um dom de Deus que nos é concedido na igreja e através da igreja. Olha a importância da igreja. Tá vendo, Gisele? Agora veja só. Olha outro ensinamento aqui muito interessante. O padre Paulo Ricardo escreveu no seu livro, inclusive está aqui pertinho de mim, vou colocar aqui como recomendação, já é segunda vez que eu recomendo esse livro. Meu Deus, cadê ele? Está aqui. Um Olhar que Cura. Comprei esse livro, Um Olhar que Cura, do padre Paulo Ricardo. Ele escreveu algo interessante na página de número 13. Ele escreveu assim: quem quer julgar os ensinamentos da igreja, mas não deseja entrar na igreja, permanece com um conhecimento, na melhor das hipóteses, superficial, quando não distorcidos. Seu entendimento, Gisele, assim como de tantos protestantes, é um entendimento errado sobre a igreja. Estude mais, assista aí os meus vídeos e de tantos católicos que tem nesse mundo que ensinam a verdade. Inclusive, gente, eu quero deixar aqui uma dica para você seguir. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou estar indicando o canal do missionário Lucas de Maria. Aqui na descrição do meu vídeo e também nos comentários vai estar um comentário fixo com o canal do Lucas de Maria. Clica lá e segue o Lucas. Eu tenho certeza que você vai amar o canal dele. Beleza? Lá também ele estuda a Sagrada Escritura. E começou recentemente, vai começar a gravar uma série de vídeos muito bons, para poder você estudar a Sagrada Escritura. Tá bom? Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, olha só, inclusive eu estou com 2 aqui, imprimi, ó, 2 aqui. Você pode entrar em contato comigo nesse WhatsApp aqui, ó. Entre em contato, são 4 e-books, cada um custa R$10. Você ajuda a nossa missão adquirindo e pega um material muito rico falando sobre a fé católica e respondendo aos ataques protestantes. Tá? Aqui eu só tô com 2, mas tem 4, tá bom? E você que quer se tornar um membro desse canal, faz o teu cadastro aqui embaixo, tem a opção Seja Membro. Clique nela e tenha acesso a vídeos exclusivos de formação católica. Estamos juntos, até a próxima e peço você que assistiu esse vídeo, reze uma Ave Maria para a conversão de Geisiele Cavalcante, que está cega no protestantismo, assim como um dia eu fui. E eu creio que um dia essa jovem vai vir dar o testemunho dela para todos nós que conheceu a verdade e foi liberta das mentiras dos protestantes. Salve Maria, até a próxima. Amém.